Na paz do Senhor, irmãos. Mais uma vez nós queremos saudar a toda a igreja, que o Senhor nos dê um dia de grandes bênçãos, grandes alegrias em sua casa. E eu gostaria de convidar toda a igreja a meditar conosco durante alguns minutos na palavra de Deus. Nós vamos orar ao Senhor e pedir que Ele nos ajude, que Ele nos auxilie para compreendermos a sua palavra segundo a revelação bíblica. Nós vamos orar a Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós te glorificamos e te exaltamos, bendizemos o teu nome, te agradecemos por este dia, pelo privilégio que temos de estar em tua presença, para meditarmos em tua palavra. A tua palavra é a verdade, a tua palavra é o alimento para a nossa vida, ela é a nossa luz, ela é a sustentação dos nossos pés. Nós queremos te glorificar e te exaltar, Senhor. Ajuda-nos agora. Dá-nos perfeita compreensão da tua palavra, ajuda a tua igreja, ajuda os nossos irmãos em Cristo, dá-nos do teu poder, Senhor. Livra-nos do mal, venha ajudar as nossas vidas para que tenhamos na tua palavra a grande riqueza da nossa vida, tenhamos na tua palavra a grande alegria da nossa vida. Permaneça conosco, Senhor, nós te pedimos. Dá-nos um dia de grandes bênçãos, de grandes vitórias e de renovação em tua presença. Assim nós oramos e te agradecemos, no poderoso nome de Jesus. Amém, Senhor. Louvado seja Deus. Vamos continuar a aula da semana passada, vamos dar continuidade ao nosso tema e eu peço a atenção de todos os irmãos. A igreja se lembra que nós falamos na semana passada sobre a revelação bíblica, sobre Deus e sua existência. E hoje falaremos ainda sobre esse mesmo tema, uma segunda parte. E eu gostaria de ler o mesmo texto da semana passada, do Salmo capítulo 90, verso 2. Diz assim o texto: Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus. Salmo capítulo 90, verso 2. É um salmo de Moisés. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então, o primeiro tópico de hoje, da nossa aula de hoje, a autoexistência de Deus. A autoexistência de Deus. O texto está lá em Judas, no versículo 25. Judas, versículo 25. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Eu li Judas, versículo 25. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Judas, versículo 25. No século XVII, entre os anos de 1643 a 1649, a Assembleia de Westminster, lá na região de Londres, composta por 121 teólogos que se reuniram para reestruturar a Igreja Protestante da Inglaterra, estabeleceu 196 questões que constituíram o Catecismo Maior de Westminster, com importantes definições sobre a doutrina eclesiástica. Sobre a questão o que é Deus ou quem é Deus, o Concílio de Westminster assim definiu: Deus é espírito em si e por si infinito em seu ser, glória, bem-aventurança e perfeição, todo suficiente, eterno, imutável, insondável, onipresente, infinito em poder, sabedoria, santidade, justiça, misericórdia e clemência, longânimo e cheio de bondade e verdade. Essa foi a definição sobre Deus ou quem é Deus nesse catecismo de Westminster, quando esses 121 teólogos se reuniram por alguns anos, por 5 anos, quase 6 anos, e fizeram essas definições a respeito de vários temas doutrinários, a respeito de vários temas bíblicos, teológicos. E uma dessas questões foi exatamente essa: o que é Deus, né? O quem é Deus? Então eu repetirei qual foi a definição que esses 121 teólogos fizeram a respeito de quem é Deus ou o que é Deus. Eu repetirei a leitura: Deus é espírito, em si e por si infinito em seu poder, em seu ser, glória, bem-aventurança e perfeição,
todo suficiente, eterno, imutável, insondável, onipresente, infinito em poder, sabedoria, santidade, justiça, misericórdia e clemência, longânimo e cheio de bondade e verdade. Por que eu utilizei essa definição a respeito de Deus? O que é Deus, né, biblicamente falando? Porque a partir dessa definição, eu gostaria de meditar com os irmãos a respeito desse primeiro tópico, a autoexistência de Deus. Deus é autoexistente, isto é, aquele que existe por si mesmo ou tem uma existência singular, antes de tudo e de todas as coisas, e independentemente de tudo e de todas as coisas. Deus não é resultado de alguma coisa ou de alguma coisa que o preceda. Como afirmou a Moisés, eu sou o que sou, lá em Êxodo capítulo 3, verso 14, os irmãos se lembram, ou eu sou aquele que é. Deus é e não está sendo, ou foi, ou será. Ele é sempre, em todo tempo e espaço. Moisés entendeu a revelação no Monte Horebe, de modo que no Salmo 90 expressou com propriedade o significado do nome de Deus que foi manifestado a Israel. Aí a gente retorna para o nosso texto-chave. Antes que os montes nascessem, se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus. É interessante que esse Salmo, capítulo 90, como eu disse no começo, foi escrito por Moisés. E esse Moisés, exatamente esse personagem, esse homem de Deus, essa grande figura do Antigo Testamento, foi quem recebeu lá em Êxodo capítulo 3, quando ele foi comissionado para ser esse libertador de Israel do Egito. Lembram que ele faz vários questionamentos a respeito da sua pessoa, da sua capacidade, para ser levantado como aquele homem que libertaria o povo de Israel do Egito. E uma de suas indagações, quando ele então, nesse diálogo com Deus, ele diz, em nome de quem eu irei? Eles perguntarão qual é o nome daquele que me enviou. E o Senhor responde no verso 14, eu sou o que sou, ou eu sou aquele que é. Então, notem que Deus é autoexistente. Ele existe por si só. Ele é o que é. E no Salmo capítulo 90, verso 2, nós temos essa revelação. Também, creio eu, como uma resposta, né? Dando um maior significado àquele encontro que Moisés teve com o Senhor lá no Monte Horebe, repito, quando ele foi comissionado para libertar o povo de Israel do Egito. Então, antes que os montes nascessem e se formassem, a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus. Como eu afirmei, Deus é autoexistente, ele existe por si mesmo, Deus tem uma existência singular. Ele é antes de tudo e de todas as coisas, independentemente de tudo e de todas as coisas. Ele não é resultado de alguma coisa ou de algo que o preceda. E aí nós retornamos para aquilo que Moisés afirmou. Agora, esse hino, né, o capítulo 90 dos Salmos, escrito por Moisés, é claro quanto à autoexistência de Deus. Antes de tudo, na eternidade, Deus existe. É o que Moisés está afirmando. Antes de tudo, na eternidade, Deus existe. Agora, olha que interessante. Ao afirmar que de eternidade a eternidade tu és Deus, Moisés está ensinando ao povo de Israel que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó existe sempre. Moisés faz alusão a duas eternidades, por isso ele diz de eternidade a eternidade, como se o tempo nessa eternidade fosse fracionado. Porque vejam, a eternidade é uma coisa só, né? A eternidade é um tempo sem determinação cronológica, é um tempo que não tem início, um tempo que não tem fim. Então a eternidade é eternidade. Mas pelo texto lá do capítulo 90, verso 2 do Salmo, né? Esse Salmo de Moisés, ele usa essa expressão de eternidade a eternidade. Tu és Deus. E por isso que nós afirmamos aqui, ele faz alusão a duas eternidades nesse versículo, né? De eternidade a eternidade. Uma primeira eternidade e uma segunda eternidade. Como se o tempo nessa eternidade fosse fracionado. Porém, o tempo na eternidade, sobretudo no que diz respeito a Deus, é indivisível, pois não há interrupções em sua continuidade. Como eu disse, eternidade é um tempo só, é um tempo sem determinação cronológica, é um tempo contínuo, sem interrupções. Eternidade é uma coisa só, não são duas coisas, não se fraciona a eternidade, mas aqui ele usa essa expressão.
Então eu repito, porém o tempo na eternidade, sobretudo no que diz respeito a Deus, é indivisível, pois não há interrupções em sua continuidade. Em outras palavras, o tempo, quando se relaciona exclusivamente a Deus, que é infinito, são períodos contínuos e ininterruptos de duração, ou seja, não sofrem rompimentos. Se Deus é eterno, e Ele sempre é eterno durante todo o tempo, durante todo o espaço, durante toda a história, durante toda a cronologia, Ele é eterno, então não há rompimentos nesse tempo. Não há, nesse tempo, algum momento em que Ele deixou de ser eterno. Então, mas Moisés afirma, de eternidade a eternidade tu és Deus. É evidente que durante toda a eternidade o Deus é Deus, porque como eu disse, essa eternidade, esse tempo, né, duradouro, contínuo, sem interrupções, não sofre esse rompimento, não sofre essa solução de continuidade. Portanto, se o texto bíblico identifica duas eternidades, podemos afirmar de maneira didática que a lição que se aplica à Igreja de Cristo, seja quanto a absolutamente todo e qualquer tempo do passado, seria uma primeira eternidade, de eternidade, seja quanto a absolutamente todo e qualquer tempo do futuro, de eternidade a eternidade, então seria uma primeira eternidade e uma segunda eternidade. Então, Deus é eterno, ou seja, Deus não sofre interrupções em sua existência. Eu repetirei a leitura. Portanto, se o texto bíblico identifica duas eternidades, podemos afirmar de maneira didática que a lição que se aplica à Igreja de Cristo, nós que somos o Senhor, seja quanto a absolutamente todo e qualquer tempo do passado, a primeira eternidade, seja quanto a absolutamente todo e qualquer tempo do futuro, passado e futuro, segunda eternidade, é que Deus é eterno, ou seja, Deus não sofre interrupções em sua existência. Então, o que Moisés está falando? De eternidade a eternidade. A primeira eternidade, a eternidade do passado, tudo quanto aconteceu no passado. A segunda eternidade, a eternidade para o futuro, ou seja, durante todo o tempo, seja no passado, seja no futuro, Deus não sofre interrupções em sua existência, porque Ele é um ser eterno, Ele é um ser infinito. Por isso Ele é autoexistente. Deus é autoexistente, pois não se pode estabelecer uma data de seu início. O que significa que Ele é a causa sem causa, ou a primeira causa, e não o efeito de uma causa antecedente, como nós já estudamos há alguns anos, né? Eu repetirei a leitura. Deus é autoexistente, pois não se pode estabelecer uma data de seu início, o que significa que Ele é a causa sem causa, ou a primeira causa, e não o efeito de uma causa antecedente. Então, o que Moisés está ensinando, o que a revelação bíblica está ensinando para nós, que nessas duas eternidades, né, se assim nós poderíamos afirmar, né, uma eternidade que diz respeito a todo o tempo do passado, a primeira eternidade, de eternidade, a eternidade, a segunda eternidade, que diz respeito a todo o tempo do futuro, durante todo o tempo, no passado, no futuro, sem interrupções, sem fracionamentos, sem rompimentos, Deus é Deus. Deus é eterno, Deus é um ser eterno, Deus não sofreu nenhum tipo de interrupção em sua existência. Ele continuou existindo, ele existe no passado, ele existe no presente e ele existe no futuro. Até porque esse conceito de passado, presente e futuro aplica-se apenas a nós, porque nós estamos presos a esse conceito, né, de tempo passado, tempo presente e tempo futuro. Deus não está preso a isso. Na eternidade não há passado, presente e futuro. A eternidade é um tempo único, né? É um tempo contínuo, é um tempo, como eu disse, que não se fraciona, é um tempo que não se divide, é um tempo que não se interrompe, é um tempo que não se rompe, é um único tempo. Então, o nosso tempo não se aplica ao tempo de Deus. O tempo de permanência de Deus não se aplica ao nosso tempo. Mas quando Moisés está afirmando isso, ele que teve um encontro com o eu sou o que sou, ele está afirmando ao povo de Israel, está afirmando a nós que somos o Senhor, a Igreja de Cristo, que durante todo o tempo, durante toda a eternidade, seja uma eternidade contada
para trás, seja uma eternidade contada para frente, ele não sofreu nenhuma interrupção em sua existência, porque ele é um Deus eterno, ele é um Deus infinito. Deus, assim, não tem origem certa, determinada ou determinável. Como se alguma coisa ou alguma força estabelecesse o começo de sua existência ou de seu nascimento, uma vez que é eterno e infinito em sua essência. Então eu repito, Deus assim não tem origem certa, determinada ou determinável. Como se alguma coisa ou alguma força estabelecesse o começo de sua existência ou de seu nascimento, uma vez que é eterno e infinito em sua essência. Se há alguém que não tem certidão de nascimento, é Deus. Porque Deus não tem início, Deus não tem fim. Deus não tem data de origem, Deus não tem data de inauguração. Ele é um Deus eterno. Por isso que a eternidade é esse tempo sem uma determinação cronológica. Deus não está preso à nossa cronologia. Deus não está preso ao nosso tempo. Deus não está preso ao nosso cronômetro. Deus não está preso às nossas datas, né? Deus não está preso aos nossos calendários. Deus vive, né? Tem a sua existência no seu próprio tempo. Deus não tem ascendência, isto é, sequência de gerações anteriores, mas apenas descendência, isto é, sequência de gerações posteriores em Cristo. Porque nada antecede Deus. Deus não é o número 2, ele é o único, ele é o primeiro e o único, né? Que também nós leremos aqui na sequência. Ele não é o segundo, ele não é o terceiro, não é o quarto. Se ele fosse o segundo, o terceiro, o quarto, existiria alguma causa anterior a ele. Existiria alguma coisa anterior a ele. Mas ele é a causa sem causa, né? Por isso que ele é a primeira causa, ou a causa não causada, como nós já estudamos. Então, Deus não tem ascendência, porque ele não é fruto, né, de ninguém. Ninguém gerou o Senhor. Ele não é resultado de ninguém, mas ele mesmo existe por si só. Ou seja, Deus perpetua sua própria existência, sem relação de dependência com nenhum fator precedente ou antecedente. Não há nenhum fator que anteceda Deus ou que preceda Deus e que determine a sua existência na sequência, né? Como se fosse algo procedente, né? Como se Deus fosse o sucessor de alguém, como se existisse um antecessor dele e ele fosse o sucessor de alguém. Deus não é sucessor de ninguém, ele é o primeiro. Por isso que em Deus não há ascendência, mas há apenas descendência, porque ele é a primeira causa, ou ele é a causa sem causa, né? Ou a causa não causada. Dizendo de outro modo, nada antecede ou precede a Deus. Tudo procede ou provém de Deus. E aqui nós temos alguns textos bíblicos que falam sobre isso. Eu lerei apenas 2 deles. O primeiro está no Salmo 41, verso 13. Diz assim: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade para a eternidade. Amém e amém. Veja que maravilha. Novamente essa expressão, de eternidade para a eternidade. Amém e amém. Assim seja quanto ao passado, assim seja quanto ao futuro. É isto, ele é no passado, ele é no futuro, dentro de um conceito nosso sobre passado, presente e futuro. Porque Deus não está preso, eu repito, né, dentro desses conceitos, né, dentro desse tempo verbal de passado, presente e futuro. Deus existe no seu próprio tempo. Portanto, no que diz respeito a nós, ele está numa dimensão atemporal, como falamos na semana passada. Ele está numa dimensão, num ambiente atemporal ou num ambiente não temporal, não espacial, em relação a nós. Passado, presente e futuro está dentro de um tempo nosso, de um tempo de permanência e de existência do homem. O outro texto está lá no Salmo de número 102, versos 25 a 27. Salmo 102, versos 25 a 27, diz assim: Em tempos remotos lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos.
eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão, como uma veste, como roupa os mudarás, e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Então veja, eu repetirei a leitura. Salmo 102, versos 25 a 27. Em tempos remotos lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão, como uma veste, como roupa os mudarás e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo. Os teus anos jamais terão fim. Então, louvado seja Deus. O que nós temos nessas passagens bíblicas, nessa revelação bíblica, um Deus que é. Não um Deus que era, um Deus que está sendo ou um Deus que será. Um Deus que é no tempo passado, um Deus que é no tempo presente e um Deus que é no tempo futuro. No tempo passado, nós éramos, Ele é. No tempo presente, nós estamos sendo, Ele é. No tempo futuro, nós seremos, e Ele é. Ele é em todos os tempos. Isso diz respeito à sua autoexistência. Uma autoexistência que se localiza na eternidade ou numa dimensão não temporal e não espacial. Então, é o que Moisés, nessas poucas linhas, quis dizer lá no verso 2 do Salmo capítulo 90. E o que eu percebo, para mim, claramente, é que realmente é um significado mais profundo, uma expressão daquele encontro pessoal que ele teve com o Senhor no Monte Horebe, quando foi comissionado para libertar o povo de Israel no Egito. Eu sou o que sou. Então nós temos aqui no Salmo 90 uma espécie de, entre aspas, uma paráfrase do que o Senhor disse a Moisés lá em Êxodo, e agora o que o Senhor fala, agora o que Moisés fala a respeito de Deus no Salmo capítulo 90. Agora, em muitas passagens bíblicas, Cristo Jesus também se apresenta como eu sou, ou o que era, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Nós temos isso, é um texto, ou uma expressão, expressões que aparecem muito no livro de Apocalipse. Então, por exemplo, Apocalipse capítulo 1, verso 4, diz assim o texto: João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Eu li Apocalipse capítulo 1, versos 4 e 5. E aqui mesmo no capítulo 1, nós temos o versículo 8. Eu sou, agora o Senhor dizendo, eu sou o alfa e ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Deus Todo-Poderoso. Veja que a mesma revelação para Moisés, eu sou o que sou, diz ao povo de Israel, eu sou o que sou, o Senhor Jesus dizendo, eu sou o alfa, o ômega, diz o Senhor, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, nessas expressões, nós temos o que era. Quando Jesus afirma o que era, está dentro desse conceito bíblico, dentro dessa revelação bíblica. Nesses textos também está contida toda a revelação bíblica de um Deus Filho autoexistente, de um Deus Filho que também existe por si só, um Deus Filho que também se revela ao homem, um Deus Filho que traz em si, na sua essência, todos os atributos da divindade, como a eternidade, como a infinitude. Portanto, o Senhor também, nesse verbo que depois se fez carne, nesse verbo que depois tabernaculou conosco, é dentro desse mesmo conceito, dentro dessa mesma revelação bíblica, já que Ele é Deus. Então Ele não tem início, Ele não tem fim. Ele está fora desse tempo cronológico, sobre o qual nós estamos fundamentados. A nossa vida debaixo do sol está fundamentada. Em Apocalipse capítulo 4, verso 8, diz assim a palavra de Deus: E os 4 seres viventes, cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era e que é e que há de vir. E nós temos também aqui em Apocalipse, ainda em Apocalipse,
capítulo 21, verso 6, diz assim a Bíblia: disse-me ainda, tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Então, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Então, o Senhor também está dentro, né, desse ambiente não temporal, desse ambiente não espacial, embora, né, aí já é objeto de um outro estudo, já é tema para um outro estudo. Na pessoa de Jesus, no que diz respeito ao nosso tempo, né? no que diz respeito à obra da salvação, tem uma tratativa toda especial, mas isso não elimina, né? Isso não desnaturaliza ou descaracteriza a sua essência, né? O seu atributo como um Deus eterno e infinito, onisciente, onipotente, um Deus que conhece todas as coisas desde o princípio. Então, está dentro desse mesmo conceito teológico, um Deus que é, um Deus que é no passado, um Deus que é no presente e um Deus que é no futuro. Louvado seja Deus. O segundo tópico da aula de hoje, os atributos de Deus em sua autoexistência. Então falamos a respeito de Deus e sua autoexistência, e agora ou a autoexistência de Deus, e falaremos agora sobre os atributos de Deus em sua autoexistência. E o texto eu gostaria de ler lá em 2 Pedro capítulo 1, versos 3 a 7. Diz assim: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelos quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Eu li 2 Pedro, capítulo 1, versos 3 a 7. Especialmente o começo do texto aqui, em especial o começo do texto, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua glória e virtude, pelos quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina. O que nós temos aqui em 2 Pedro capítulo 1? Nós temos exatamente a descrição, né, de qualidades desse Deus, qualidades divinas, pelas quais, ou a respeito das quais, nós temos uma certa participação. Segundo a teologia bíblica, o termo atributos indica as qualidades ou propriedades atribuídas a Deus como partes de sua natureza essencial. Então, atributos de Deus, o que são atributos de Deus? São qualidades ou propriedades de Deus como partes de sua natureza essencial. Constituem o que Deus é na sua essência. Isso, né, esse é o significado de atributos. Os atributos de Deus testemunham não apenas o que a divindade é em sua essência mais pura, que seria nessa transcendência que nós também já estudamos, mas também o que é compartilhável com o homem, a chamada imanência, para que haja uma vida de piedade. Então, quando nós lemos 2 Pedro capítulo 1, nos versículos 3, 2 Pedro capítulo 1, versículos 3 a 7, Pedro está falando de algumas qualidades, né, que foram transmitidas a nós para que, como povo de Deus, pudéssemos ser coparticipantes da sua natureza divina, para que tivéssemos uma vida piedosa. Então eu repetirei a leitura. Os atributos de Deus testemunham não apenas o que a divindade é em sua essência mais pura, que é a transcendência, são aqueles atributos que nós não temos absolutamente nenhum contato, né? Nós não temos nenhum acesso, mas também o que é compartilhável com o homem, a imanência, para que haja uma vida de piedade, que são aqueles atributos que nós temos uma certa participação, uma relativa participação. Expressam a natureza de Deus, esses atributos, né? Expressam a natureza de Deus naquilo que o distancia do homem de forma absoluta,
bem como a natureza de Deus naquilo que o aproxima do homem de forma relativa. Eu repetirei. Expressam os atributos de Deus, né? Expressam a natureza de Deus naquilo que o distancia do homem de forma absoluta, bem como a natureza de Deus naquilo que o aproxima do homem de forma relativa. Há atributos que dizem respeito apenas a Deus, o homem não tem nenhuma participação. E os outros atributos que o homem tem também uma participação, é uma participação também relativa. Deus é bondade, Deus é misericordiosa na sua mais pura essência. Deus é verdade, Deus é justiça, Deus é misericordioso, Deus é amor, ou Deus é misericordiosa, né? Deus é misericórdia, né? Perdão. Deus é amor, mas na sua mais pura essência. Na sua mais pura essência. Nós somos misericordiosos relativamente. Nós somos bondosos relativamente. Nós somos justos relativamente. A nossa justiça está em Cristo Jesus. Então, o que nós temos aqui, mesmo naqueles atributos que são compartilháveis com os homens, essa participação humana também é relativa. É o que nós estamos falando aqui. Os atributos de Deus revelam qualidades ligadas à sua natureza divina e à sua natureza moral. Por que natureza divina e natureza moral? Porque Deus também possui valores, né? Valores, conceitos, né? Normas de comportamento atreladas à sua essência, atreladas aos seus atributos, atrelada à sua própria pessoa. E como nós já falamos, as normas de comportamento que os homens têm, na verdade, foram estabelecidas pelo próprio Deus, com base na sua essência, né? Com base naquilo que ele é, do que é bom, do que é mal, do que é certo, do que é errado. Então é isso. Quanto à sua natureza divina e moral, seus atributos pessoais revelam um Deus infinitamente superior ao homem. Quanto à sua natureza moral, porém, seus atributos revelam um Deus pessoal que transmite ao homem parte de suas qualidades. Eu repito, há qualidades divinas, né? Há qualidades que dizem respeito à natureza divina e à natureza moral de Deus, que são absolutas, né? São totalmente absolutas. No que diz respeito à sua natureza moral, ou a esses atributos morais, essas qualidades morais, o homem tem uma certa participação. É uma participação relativa, porque eu repito, Deus é absolutamente misericordioso, Deus é absolutamente santo, Deus é absolutamente justo. Nós somos relativamente santos, somos relativamente justos, somos relativamente misericordiosos. Então, mesmo naqueles atributos que nós temos certa participação, a nossa participação é relativa, a nossa participação não é absoluta. Em Deus nós não nos tornamos, né, absolutamente misericordiosos, absolutamente justos, não. A nossa justiça está em Cristo. A vereda do justo é como a luz da aurora, brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Essa verdade se aplica à nossa vida, que somos relativamente perfeitos, não a Deus. A vereda do Senhor não é como a luz da aurora, Ele é a perfeita luz, né? Ele é a expressão da mais pura perfeição em sua essência, em relação a todos os seus atributos. Então, continuemos. Em linhas gerais, há qualidades divinas que a humanidade jamais participará, que são esses atributos morais, né? Essa eternidade, essa infinitude, essa onipotência, essa onipresença, essa onisciência, são atributos naturais que a humanidade jamais vai participar. Ao passo que, de outro lado, há qualidades divinas que a humanidade relativamente pode participar, que são esses atributos morais. São qualidades divinas relacionadas a atributos morais de Deus que são transmissíveis a nós, são comunicáveis a nós. Contudo, a nossa participação em relação a esses atributos morais de Deus, em nós, tornam-se relativos, porque nós não temos a mesma capacidade, a mesma perfeição de ser justo como o Senhor é justo, de ser santo como Ele é santo, de ser bondoso como Ele é bondoso, de ser misericordioso como Ele é misericordioso. Esse absoluto estado, né, de misericórdia, de bondade, de justiça, de amor, de santidade, diz respeito apenas a Deus, não diz respeito a nós. O nosso ambiente é marcado por fragilidades. O nosso ambiente humano é marcado por relativismos, né? É marcado
por questões de homens que são frágeis, que são pequenos, que são pecadores, que necessitam do Senhor para que tenham uma vida digna, uma vida piedosa, que agrade ao Senhor. Agora, finalizando, com relação aos atributos de Deus, né? Não se esqueçam que esse é o segundo tópico, né? Os atributos de Deus, como nós escrevemos, os atributos de Deus em sua autoexistência. Nós temos certos atributos, certas qualidades que foram transmitidas pelo Senhor dentro de uma existência totalmente limitada, né? Agora, os atributos de Deus estão dentro da sua autoexistência, que é uma existência eterna e infinita. Não há atrito entre os atributos de Deus. Ele perfeitamente age, sem controvérsias, incoerências ou contradições. O que se pode indagar é como Deus administra seus atributos naturais e morais sem conflitos, já que são incompreensíveis no plano humano. Entendem, não? Eu repetirei a leitura. Não há atrito entre os atributos de Deus. Ele perfeitamente age sem controvérsias, sem incoerências e sem contradições. Se não fosse assim, ele seria um Deus imperfeito. O que se pode indagar é como Deus administra seus atributos naturais e morais, sem conflitos, já que são incompreensíveis no plano humano. Então, algumas perguntas. Como Deus julga, condena e executa seu juízo sem comprometer seu amor, sua misericórdia e sua bondade pela humanidade? Como Deus pode amar a humanidade mergulhada no pecado e na devassidão sem comprometer sua santidade? Como Deus pode conhecer o fim de todas as coisas desde o princípio, sem interferir na liberdade da humanidade que se prende a eventos reservados para o futuro? Como Deus pode antever o futuro se os acontecimentos da vida humana estão subordinados a um número sem fim de eventos imprevisíveis e inevitáveis? Como Deus tolera o mal em sua soberania, permitindo que produza efeitos tão nefastos sem respingar em sua justiça? Então, veja, são perguntas que nós poderíamos citar, né? Poucas perguntas, há outras, né? Há inúmeras outras perguntas que nós poderíamos fazer. Como é feita essa conjugação, né? A harmonia, né? Desses atributos morais, desses atributos naturais de Deus, para que ele haja de maneira perfeita, sem comprometê-lo em absolutamente nada, sem causar nenhum atrito, sem causar nenhum tipo de conflito, já que ele é um Deus perfeito. Então, só que o que nós cremos pela Bíblia, o que nós cremos pela revelação bíblica, que Deus, quando age de maneira perfeita. Não obstante, às vezes, fique evidenciado, né, certa qualidade, ou evidenciada certa qualidade. Deus age, fica evidenciada a sua justiça. Deus age, fica evidenciado o amor. Deus age, fica evidenciada a sua misericórdia. Deus age, fica evidenciada a sua retidão. E assim por diante, ou a sua santidade, né, e todos esses atributos. Não obstante, em alguns atos fiquem evidenciados certas qualidades, certos atributos, isso não significa que esse atributo está em conflito com todos os outros demais atributos, com todas as demais qualidades de Deus. Finalizando, irmãos, Deus não pode ser relativamente compreendido no plano humano a parte da revelação bíblica. Mesmo no que diz respeito à revelação bíblica, é bom que a gente saiba, a nossa compreensão de Deus é totalmente relativa. É relativa, não é absoluta. Por isso, Deus não pode ser relativamente compreendido no plano humano a parte da revelação bíblica. Não se esqueçam que a revelação bíblica não contém tudo a respeito de Deus. A revelação bíblica contém tudo a respeito de Deus que é necessário para que nós o conheçamos, para que nós tenhamos uma vida diante dele em santidade, em amor, no que diz respeito à salvação em Cristo Jesus. Mas a Bíblia não contém todo o conhecimento de Deus. Deus é infinito. Um ser infinito, um ser eterno, é evidente que não pode ser contido. É evidente que ele não pode ser limitado. Deus não pode ser restrito. Então é óbvio que a Bíblia, nesse sentido, revela a pessoa de Deus, mas de uma maneira aberta. Já que quando a Bíblia afirma que Deus é um ser eterno, Deus é um ser infinito, ela dá vazão para que a nossa compreensão, né, viaje, né, por essa história, né, por esse caminho, sem que nós, evidentemente, cheguemos ao fim, já que Deus é um ser infinito.
O que é certo é que se pudesse existir em Deus algum conflito quanto à sua administração do universo, paralelamente a uma vida criativa e inovadora que se estabelece à parte de sua vontade e de seus padrões de santidade, resultando num ambiente de pecado, imoralidade e licenciosidade, seus atributos naturais e morais, contrariamente à doutrina bíblica, não testemunhariam a perfeição de um Criador soberano. A Bíblia testemunha um Criador soberano que é perfeito. Por isso eu repetirei a leitura. O que é certo é que se pudesse existir em Deus algum conflito quanto à sua administração do universo, paralelamente a uma vida criativa e inovadora, que se estabelece à parte de sua vontade e de seus padrões de santidade, resultando num ambiente de pecado, imoralidade e licenciosidade, seus atributos naturais e morais, contrariamente à doutrina bíblica, não testemunhariam a perfeição de um Deus, de um Criador soberano. E não é o que acontece. A Bíblia testemunha um Criador soberano que é perfeito em todos os seus caminhos, em todos os seus atos, em toda a sua ação. Deus é um Deus perfeito. Por isso que não há nenhum conflito. Se houvesse algum conflito, como nós estamos falando, esses atributos, então, na verdade, não seriam exercidos em perfeição, mas seriam exercidos em conflito. Mas não é o que acontece, não é o que a Bíblia nos ensina. Portanto, é incorreto reduzir ao ambiente humano temporal e espacial as qualidades de um Deus que gerencia todas as coisas numa dimensão não temporal e não espacial. Repito e encerro aqui. É incorreto reduzir ao ambiente humano, temporal e espacial as qualidades de um Deus, ou os atributos de um Deus, sejam naturais, sejam morais, de um Deus que gerencia todas as coisas numa dimensão não temporal e não espacial. Nós não podemos reduzir a pessoa de Deus à nossa compreensão acerca dele. Não é porque nós não o compreendamos que ele não é o que é. Deus não se resume àquilo que eu compreendo dele. Ele é o que é, independentemente da minha compreensão a respeito de sua pessoa. O que nós podemos, pela Bíblia, é afirmar, dentro dessa doutrina, dentro dessa revelação, o que Deus é. Não obstante, no nosso tempo, no nosso espaço, tenhamos dificuldade para compreender um Deus que não é temporal e não é espacial. Um Deus que não está no nosso calendário, um Deus autoexistente, mas que não está na nossa existência. Que não está no nosso tempo, não está no nosso espaço. Louvado seja Deus. Eu espero que tenha sido claro nas explicações. Na semana que vem nós continuamos e avançamos um pouco nesse tema, falando a respeito de outros tópicos. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos ajude. Nós vamos orar a Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós te glorificamos e te exaltamos. Nós te agradecemos pela tua palavra, porque ela nos garante, Senhor, uma vida plena em Cristo. Ela nos eleva a um ambiente de segurança e de alegria. Ela nos eleva a um ambiente que nos traz paz, que nos traz a certeza do amanhã, Senhor. Não obstante nós não tenhamos o controle do amanhã, mas o nosso futuro está em tuas mãos. Como nós louvamos em tua casa, porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Nós não temos controle, Senhor, sobre a nossa própria vida, mas nós cremos, Senhor, que tu estás sobre ou no controle das nossas vidas. Nós te louvamos. Por isso depositamos em ti o nosso tempo e o nosso espaço, para que ele ganhe um outro significado, para que o nosso tempo e o nosso espaço em ti ganhe esse significado não temporal e não espacial na eternidade, na salvação em Cristo Jesus. Ajuda-nos, dá-nos da tua graça e do teu poder. Abençoa a tua igreja, as famílias da tua igreja. Senhor, alcança a vida dos teus filhos, Pai, e dá-nos um dia de bênçãos, de renovação, de vitória e de libertação. Assim nós oramos no poderoso nome de Jesus. Amém, Senhor. Louvado seja Deus. Que o Senhor abençoe as famílias da nossa igreja, abençoe todos os nossos irmãos em Cristo, os casais, os nossos filhos, e que tenhamos um domingo, irmãos, de grandes bênçãos na casa do Senhor. Aqueles que estarão conosco amanhã, aqueles que estarão em seus lares, participando do culto, que o Senhor abençoe esses irmãos com toda a sorte de bênçãos. Louvado seja Deus, um forte abraço a toda a igreja.